Precificar uma pousada não é copiar o preço da pousada vizinha. Se você está fazendo isso, eu já começo meu vídeo dizendo que você está deixando dinheiro na mesa. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês como chegar no preço certo, de forma realista, para que a sua pousada seja sustentável, lucrativa e que você tire esse tormento da sua cabeça, esse peso que você carrega todos os dias com a dúvida se você está cobrando o preço certo ou não e possa passar para as próximas etapas aí da sua pousada. Porque com o valor da diária correta, você vai ter certeza que estará atraindo o seu público certo, que você estará tendo o lucro que a sua pousada realmente merece e cobrando o valor correto aí para seus hóspedes. Eu sou a Aline Reimon, criadora desse canal. Quem ainda não me conhece, aqui no canal eu falo tudo sobre pousadas e pequenos meios de hospedagem. Parte administrativo, operacional, comercial, equipes, tudo que você precisa saber para conquistar e chegar na sua pousada ideal e ser destaque aí na cidade que você tem a sua pousada. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Agora, se você preferir deixar para o final do vídeo, pode deixar que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Definir preços é, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios que tem dentro da gestão de uma pousada. Até porque não existe uma fórmula mágica, porque cada pousada é diferente da outra. São custos que variam de uma região para outra. O perfil dos hóspedes muda conforme a região e o lugar. A sazonalidade pesa bastante, porque praticamente todas as pousadas passam pela sua alta, média e baixa temporada. Portanto, esses valores vão variar durante todo o ano. E até o padrão da equipe, do café da manhã e dos serviços que você tem aí dentro da sua pousada irão alterar, irão colaborar para você chegar no valor certo da sua diária. É por isso que tantos gestores ficam confusos, às vezes cobrando barato demais para ter a sensação de pousada cheia e lucro, mas nós vemos que na realidade não é assim que funciona no final do mês, ou ele acaba colocando o preço alto demais, desejando um lucro alto demais e acaba ficando sem hóspedes e sem receita e sem dinheiro para pagar a conta. Mas eu quero te mostrar que mesmo com tantas variáveis, existe um caminho certo que você deve seguir para você conseguir chegar no preço aí da sua diária. Então, eu dividi esse vídeo em 6 pilares para vocês conseguirem anotar o que precisar e depois fazer um passo a passo certo para a sua pousada. Com isso, você consegue se organizar e saber por onde você precisa começar e não ficar tão perdido na hora de você fazer a sua precificação. E para quem já tem a sua precificação, é legal vocês prestarem bem atenção para saber se vocês estão cobrando o valor certo da diária. Porque muitas vezes vocês estão cobrando pouco e com isso o seu lucro não está como você esperava, ou você está cobrando demais e por isso que você não está tendo hóspedes aí na sua pousada. Então vamos para o pilar número 1. Custos fixos e custos variáveis. Acho que é a parte mais chatinha que tem para você fazer a sua precificação. Os custos fixos são aqueles que você já paga todo mês, que você sabe que todo mês você vai ter aquele custo para pagar. Por exemplo, contador, folha de pagamento, aluguel, internet, manutenções básicas que devem ser feitos todo mês, por exemplo, limpeza de piscina. Então, são custos que você sabe que todo mês você tem aí na sua pousada e por mais que eles subam, tem aquela taxa que sobe aí todo ano, você tem o seu valor 95% bem aproximado do quanto eles vão te custar aí todo mês. Os custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a ocupação da sua pousada, que você vai calculando quando? Dia a dia. Por exemplo, lavanderia, custos de café da manhã, custos de produto de limpeza, consumos extras de energia,
os amenities dos quartos. Tudo isso são custos variáveis que você consegue ir calculando conforme você vai tendo a necessidade de compra. Agora, deixa eu abrir um parênteses para vocês que estão começando agora, que vocês acabaram de construir a pousada, estão abrindo, implementando, arrendaram, enfim, ou foram realmente contratados para fazer essa gestão. Vocês precisam fazer uma provisão dos seus custos. O que seria isso? Vocês sabem mais ou menos o quanto de energia, água que aquele imóvel consome. Então, você vai fazer uma base de cálculos do que você vai gastar. Mais ou menos, claro, porque é instável, ainda mais uma pousada que está abrindo, que está entrando no mercado agora. E com o tempo, você tendo esses dados, você vai começar cada vez mais organizando melhor as suas diárias, principalmente depois de um ano, que você vai começar a se basear mês a mês. Mas quando você passa do primeiro mês para o segundo mês, você já pode se basear em dados do mês anterior. Então, isso já ajuda bastante você ir acertando o valor das suas diárias, conforme os meses vão passando. O primeiro mês é sempre o mais difícil, só que você não vai ter a sua pousada cheia, provavelmente você não vai ter lucro já no primeiro mês. Então, no primeiro mês, ele serve como base para você ir ajustando a sua operação, no que você precisa melhorar, o que você precisa cortar. Com isso, para o segundo mês, você já vai ter base de tudo que aconteceu no primeiro, inclusive dos custos. Então, você já vai conseguindo chegar no valor ideal aí da sua diária. Bom, então, concluindo, custos fixos e custos variáveis. Isso você precisa ter em prioridade para você começar a chegar no valor da sua diária. Então, vamos para o pilar número 2. Mercado e concorrência. Bom, depois de definir os seus custos, é hora de você olhar para fora, olhar para o mercado que está aí próximo a você. Olhar para a sua concorrência. Mas, como eu sempre falo em diversos conteúdos que eu posto aqui no Instagram, pousadas não têm concorrentes. Você pode vê-los até como parceiros, se preferir. Mas você não pode ver as pousadas ao seu redor como seus concorrentes. Muito pelo contrário. Você precisa analisar o que neles? A estrutura. Claro que você vai verificar os preços que eles cobram. Para você até ter uma base em saber o que você pode ter a mais que eles. Ou que você não vai conseguir ter deles. Então, tudo isso vai variar para você conseguir chegar no valor da sua diária. Lembrando que você não vai copiar a diária deles. Você vai ter uma base em como está o seu mercado aí na sua cidade. É esse o objetivo de fazer essa análise de mercado. Analisar o mercado não pode ser a sua base de preço. Por quê? O seu café da manhã vai ser diferente, a sua equipe vai ser diferente. Eu tô dizendo tanto bom quanto ruim. Pode ser que a sua pousada seja pior do que a outra. Então, mas isso você vai ajustando com o tempo. Por isso que você não pode se basear no preço deles. Porque muitas vezes você vai copiar o preço e a sua pousada é 1000 vezes melhor, não só em estrutura, mas em atendimento também, e você vai estar perdendo dinheiro. Então, faça um levantamento de mais ou menos 3 a 5 pousadas, um pouco parecida com a sua, e você aí vai chegar na diária média, mais ou menos, que eles estão cobrando para você, talvez começar a ter uma base. Isso serve muito para quem está começando aí na pousada, não para quem já está no mercado. Vamos ao pilar número 3. Sazonalidade. Você precisa entender que os seus preços vão variar provavelmente bastante em 3 épocas do ano. Baixa temporada, onde os seus preços vão ser mais baratos do que o restante do ano. Provavelmente, por exemplo, onde pousada em cidade litorânea vai ter baixa sazonalidade, vai ser baixa temporada no inverno. Pousadas na serra vão ter altas temporadas no inverno. Então, essa sazonalidade vai definir bem
os seus valores. Claro que na alta temporada você vai aumentar o seu valor. Agora, presta muita atenção, toma muito cuidado por não ser um aumento muito exorbitante e você não ter esse serviço para oferecer, porque isso só vai gerar frustração nas pessoas que vão se hospedar na sua pousada e aí você não vai ter um ciclo de bons hóspedes e boas avaliações e com isso gerar bons frutos aí a longo prazo na sua pousada. A alta temporada é isso, você gerar bons frutos para baixa, média temporada e bons hóspedes na alta temporada. Então presta atenção, se você vai cobrar muito além do que você normalmente cobra, você precisa estar oferecendo a mais também. A questão da sazonalidade é importante você abordar porque é onde você vai conseguir equilibrar a sua precificação e saber em que momento é hora de baixar e aumentar o valor das suas diárias. E não ficar reagindo sempre de última hora. Porque daí você vai ficar sempre com aqueles hóspedes que não encontraram lugar nenhum para ficar, ou então com aqueles hóspedes que estão procurando preço e não custo-benefício, não qualidade. Pilar número 4, super importante, mais que importante, então preste atenção. Valor percebido versus preço. Agora que você já tem a noção dos seus custos, do seu mercado e da sua sazonalidade, tá na hora de você ver o valor que a sua pousada realmente tem. E é aí que a sua diária vai fazer toda a diferença. A questão que você precisa ver aqui é que o preço não quer dizer só o número. Ele vale exatamente o que o hóspede está comprando e está tendo aí na sua pousada. Duas pousadas podem ter o mesmo número de quartos, o mesmo tamanho, a mesma equipe. Só que ela pode ter um café da manhã diferenciado, um atendimento personalizado, detalhes que ela não vai encontrar na pousada ao lado. E é nesse momento que você vai poder cobrar mais. E você pode ter certeza que vai ter muitas pessoas que vão querer pagar o seu preço ao invés do mais barato aí do lado. O valor percebido é o que justifica o seu preço. Portanto, preste atenção naqueles detalhes que fazem toda a diferença. Atendimento personalizado e muito atencioso. Aquela comunicação clara que começa desde o início da reserva. E pequenos diferenciais que todo hóspede gosta. Um enxoval de qualidade, um café da manhã fresco com muita variedade, uma apresentação que ele só vê na televisão. Um atendimento personalizado na recepção com o nome do hóspede, com o hóspede sendo tratado pelo nome. Mimos dentro do quarto que são de atenção da própria camareira diretamente para o hóspede. Tudo isso vai aumentar o valor da sua diária. Pilar número 5, erros comuns de precificação. Eu coloquei esse pilar porque eu quero alertar vocês em erros comuns que as pessoas fazem na hora de fazer a sua precificação. Primeiro, copiar o preço do vizinho. Por que eu estou martelando tanto nesse assunto? Porque é o que a maioria das pessoas fazem. Então, é o primeiro erro que você não pode cometer. Copiar o preço do vizinho. Segundo erro, baixar o preço demais para tentar lotar a pousada. Isso só vai demonstrar que você não tem a mínima ideia dos custos da sua pousada. Você precisa se basear diariamente nos custos que você está tendo na sua pousada para você conseguir calcular o seu lucro e o valor da sua diária. Portanto, não adianta você oferecer preços irrisórios só para ter a sua pousada cheia, achando que quantidade vai te dar lucro. Quantidade não vai te dar lucro. O que te dá lucro realmente são hóspedes de qualidade que vão pagar o valor da diária que você colocar lá, porque você sabe que você vai ter produtos e serviços maravilhosos para oferecer a esses hóspedes. Terceiro erro, não considerar a sazonalidade. Não considerar a sazonalidade é perder dinheiro em alguns períodos e perder hóspedes em outros. Um quarto erro super importante que as pessoas cometem na hora de encontrar os custos da pousada é esquecer aqueles custos escondidos. Por exemplo, taxas de cartão de crédito, pequenas gratificações que você dá aos seus funcionários,
taxas de conta bancária, reposição de enxoval, um produto de limpeza que você teve que comprar de última hora. Tudo isso são custos que muitas pessoas deixam de lado, mas que você começar a somar mês a mês vai dar uma boa diferença aí nos seus custos variáveis. E com isso você vai acabar tendo um valor de diária ilusório, um valor de lucro ilusório, porque você precisa realmente considerar cada custo, porque eu sempre falo, é uma manteiguinha sachê que você consegue economizar mês a mês. Junto com todos esses outros pequenos detalhes, você vai sentir uma diferença enorme no seu lucro. Pilar número 6, vou passar para vocês rapidinho um mini método prático para você fazer agora a sua precificação. Então vamos lá, como chegar ao preço certo da sua pousada? Eu gosto de resumir isso em 5 tópicos. Liste seus custos fixos e variáveis. Defina uma margem mínima de lucro, lembrando que eu sempre falo em vários outros vídeos. Uma pousada precisa ter um lucro no mínimo de 40% do valor da sua receita. 40% em meses que são mais fracos, que podemos colocar em baixas temporadas, e chega a 60% a 65% em meses de alta temporada. Se sair disso, tem problemas aí na sua pousada. Terceiro ponto, observe o mercado. Quarto, aplique a sazonalidade. E quinto, muito importante, que eu já falei para vocês, o valor percebido da sua pousada. Então pergunte-se, o que a sua pousada oferece que justifica o seu preço? Agora me conte aqui nos comentários qual foi a sua maior dificuldade para definir o valor das suas diárias. Não deixe de responder, eu vou adorar saber e ajudar vocês a chegar no valor ideal que a sua pousada realmente merece. Resumindo aqui o vídeo de hoje, fazer a precificação da sua pousada, encontrar o valor real da sua diária é super importante e quanto mais rápido você conseguir fazer isso, é um passo a menos que você vai precisar dar de preocupações, de problemas, de etapas que você realmente precisa de foco para poder se concentrar em coisas muito mais agradáveis. Precificação não é sobre ser o mais barato, é ser sobre o que a sua pousada realmente é. É ela mostrar o que ela realmente é, o quanto ela realmente vale. Não se esqueça disso. Lembre-se também uma coisa, que a precificação não é algo que se faz e se esquece. Por mais que eu acabei de falar que você vai seguir para outros passos bem mais prazerosos. Você precisa estar sempre de olho nos seus custos para você estar baixando ou aumentando o valor das suas diárias, até para você, nesse processo administrativo, aumentar o seu lucro. Lembre-se de sempre estar revisando todo ano, porque mudanças de comportamentos de hóspedes acontecem, mudanças econômicas, muitas coisas podem acontecer que podem alterar aí o valor da sua diária, tanto para menos quanto para mais. E você precisa estar atento nessas mudanças. E o próximo passo que eu falo para vocês, que vocês irão fazer depois de terem uma precificação estável aí para sua pousada, pelo menos no próximo ano para frente, é muito bom porque você vai conseguir começar a fazer estratégias com as suas diárias diariamente. Vai ser muito prazeroso, como se fosse uma brincadeira que você vai conseguir fazer com o valor das suas diárias diariamente para você conseguir aumentar a sua receita e, consequentemente, aumentar o seu lucro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e eu vejo vocês no próximo vídeo.